vai se entregar pra mim como a primeira vez, vai delirar de amor. Eu quando te procurei, eu tô fazendo isso. Por que eu tô fazendo isso? Foi ótimo o que tá acontecendo, porque quando eu cheguei aí e falei pra vocês, ninguém acreditou em mim. E ninguém acreditou em tudo que eu fui falando. Você ainda falou comigo, mas aconteceu essa livezinha, foi o que eu te falei. Aí, né, fiquei passando como louco. O corno e louco. Uma musiquinha aqui, que hoje eu tô romântica. Toda vez que eu tô fazendo faxina, eu paro pra cantar. Meu coração sem direção, voando só por voar, sem saber onde chegar. Essa é a Amanda, acusada de ser, né, a suposta amante do pastor Tiago Alicerce. Todos os vídeos no TikTok, se você for dar uma olhada, ela está muito romântica, falando de amor, paixão, amor distante, amor que uma hora vai estar próximo, esperança de estar junto. Para quem tinha dúvidas a respeito desse assunto, eu acredito que deve ter sanado. Talvez aquele que não queira mesmo acreditar e fica buscando argumento que tudo isso não passa de uma armação. Há quem diga também que o Bola de Neve, né, alguns do Bola de Neve pagou, até porque houve um comentário no Instagram, eu procurei agora aqui para mostrar para vocês, não consegui encontrar mais, aonde, né, uma pastora do Bola, não vou dar o nome, comentou embaixo de uma postagem do ex, aquele vídeo a qual ele está denunciando, que está relatando o caso. Tem um comentário de uma pastora do Bola dizendo para ele falar também quem pagou ele. E há quem acredita que o cara ganhou dinheiro. Eu não coloco a minha mão no fogo, mas também não acredito. 15 anos casado, conforme ele fala, com filhos. Eu acho que o cara não se sujeitaria a uma realidade dessa. Até tem alguns argumentando que como é que gravaram, né, o diálogo deles ali entre a amante e o pastor, aonde ele fala de processar, né, o pastor Tiago, e há quem acredita que aquilo ali é uma armação. Porém, meus amigos, se você entrar no perfil do pastor Tiago Alicerce, você já vai perceber que ele privou as suas contas. Isso deixa claro que, né, tem dívida no cartório. E o próprio Márcio Bieda, deixa eu colocar para vocês verem aqui, o próprio Márcio Bieda também foi nas suas redes sociais e contou principalmente a parte onde ele informou a própria esposa do Tiago Alicerce. Dá uma olhada. Pessoal, eu tô passando aqui para dizer que meu Instagram não foi rastreado. A notícia que eu dei ali, infelizmente, é verdadeira. Eu fui a pessoa que contou para a esposa do Tiago, infelizmente, e assim, eu não quero ficar falando aqui agora nesse momento, porque tem uma família ali, eu não estou feliz com a situação e espero que qualquer cristão aí não esteja feliz com a situação. Tem muita gente criticando ele nessa parte aí, né, falando que tem uma família ali, preocupado com a família do amigo, críticas em cima disso, dizendo que eles não se preocuparam com na época ali, né, com a família daqueles que eles levantaram a lebre na época da denúncia do Bola de Neve. Foram os pivô, né, de todo a nojeira que saiu na internet aí com relação ao apóstolo Rina na época envolvendo o Bola de Neve. Porque quando eu dei a notícia, a esposa dele desmaiou, ficou mal ali. Cara, o que eu aconselho todo mundo, até o pessoal do Bola de Neve, qualquer pessoa assim que se diz cristão, que ore pela família, que ele se arrependa, que ele venha a público, que ele fale. Mas eu posso afirmar para vocês que é verdade. Meu compromisso é com a verdade. Apesar de ser muito amigo do Tiago, meu compromisso primeiro é com Cristo e com a verdade, com a noiva de Cristo. Então, é isso. E assim, agora eu não vou mais ficar falando disso nesse momento, porque eu espero que o Tiago venha fazer isso, que ele venha a público, que ele venha, a pedir perdão, que ele venha se confessar, que ele venha, diferentemente das pessoas que tentam esconder, que ele venha a público. E assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, gente, que a limpeza seja feita na igreja brasileira,
seja amigo meu, seja qualquer um, cara, que comece por mim. Se eu tenho algo oculto, eu não tenho, minha vida é sempre transparente, sempre tento ser o mais transparente possível, mas assim, eu quero ser o primeiro a cair na mão do Deus vivo. Eu não quero ter nada a esconder, e assim, não é eu que vou poupar um amigo em detrimento à noiva de Cristo, jamais. Depois dessa eu acabei recebendo um link, na verdade, que levou aos stories de um perfil aonde foi postado o vídeo do ex, o vídeo inclusive que foi postado ontem aqui no canal, e levou o link, me levou a esses stories aqui. E o que me chamou a atenção, cara, é que tem um recado pro Bieda aqui também. Olha só, e me leva a crer que quem está por trás desse perfil, que não tem foto, né? Quem está por trás desse perfil é ligado ao Bola de Neve. Olha só o que diz. Bieda, não adianta dar de santo, não. Logo, logo também é a sua casa desmoronando. Tchau, obrigado. E a pergunta que eu faço, será que vem mais coisas por aí? Porque a dupla, né, que levantou, que foram os pivô relacionados às denúncias do Bola de Neve, foi Márcio Bieda, Thiago Alicerce. Thiago Alicerce, infelizmente, seu alicerce foi demonstrado aí que foi embasado em areia, né? Não tinha estrutura nenhuma. E agora fica essa pergunta diante dessa ameaça. Isso aqui é uma ameaça. Olha só, Bieda, não adianta dar de santo, não. Logo, logo, também é sua casa desmoronando. Tchau, obrigado. O que tem por trás? O que esse perfil aqui sabe mais que pode vir à tona? Aí segue o próximo stories, que diz o seguinte: quem saiu do Bola de Neve, por isso que eu digo que é alguém envolvido no Bola que está por trás desse perfil aqui. Ou pode ser também o próprio ex, né? Envolvido com esse contexto aí. Quem saiu do Bola de Neve acreditando em denúncia desses dois farsantes, caiu no conto do vigário. Aí as carinhas de riso. Isso aqui, cara, fala muito, tá? Segue o outro aqui. Daí aqui defesa do apóstolo Rina. Dá uma olhada. Apóstolo Rina morreu como sujeito homem. Segurou no peito toda a denúncia e acusação mentirosa. Morreu calado para proteger a Igreja de Jesus e a ex-esposa com transtorno psicológico nítido. Agora o cara que mais julgou ele foi provado pegando a mulher do amiguinho. Que coisa, meus amigos, que coisa. Alô, crente raiz. Alô, Fuxico Gospel. Alô, Bieda. Aí segue pro outro stories. Parabéns aos que acreditaram neles, ganharam o troféu de trouxa do ano. Graças a Deus, as misericórdias deles se renovam a cada dia. KKKKK, tchau, obrigado. É um deboche, né? E uma ameaça. Neopentecostal não pode, adulterar pode. Deixa aí pro Thiago Alicerce. Se o alicerce não estiver firmado, a casa cai. Esse perfil aqui, cara, não mostra foto, não tem quem é, só está escrito Rafa Martins 1992. Quem será que está por trás desse perfil? Lembrando que foi esse perfil, o vídeo desse perfil que me enviaram, né? O primeiro vídeo que eu recebi a respeito desse assunto aí, do caso do Thiago Alicerce. E como eu falei no começo do vídeo, o perfil lá da Amanda, né? Que seria a amante, é recheado de vídeos dando indireta de amor, paixão, amor não correspondido, não vivido, né? E trazendo uma certa esperança de que alguma coisa vai acontecer. A verdade é, meus amigos, que o Alicerce ganhou aí uma notoriedade justamente por criticar a chamada teologia da prosperidade e os seus excessos associados ao neopentecostalismo. Ele comprava briga, né, com isso. E por ironia do destino, foi ele próprio agora acusado de viver uma vida na imoralidade e, pelo que tudo indica, não é um caso isolado. É algo recorrente que já vinha acontecendo, inclusive o próprio, né, ex aí, o que levantou, que trouxe toda a explicação, expondo, né, o caso em si, ele próprio deixa claro que ele só
Inclusive tem o vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês, dá uma olhada. Ó, eu quando te procurei, eu tô fazendo isso, por que que eu tô fazendo isso? Foi ótimo o que tá acontecendo, porque quando eu cheguei aí, falei pra vocês, ninguém acreditou em mim. E ninguém acreditou em tudo que eu fui falando, você ainda falou comigo, mas aconteceu essa livezinha, foi o que eu te falei aí, né, fiquei passando como louco, o corno e louco. Mas eu tô falando assim, parece até uma coisa meio louca também, mas eu tô fazendo isso por mim e pela minha ex-esposa também, tá? Por quê? Porque esse cara, eu vou te contar mais ou menos a história, esse cara, ele acabou com a vida dessa minha ex-esposa, está acabando de novo com a vida dela, porque ela tá perdendo o casamento e tudo, e tá sendo até vista que eu expus ela, mas foi o único jeito de resolver isso. Por quê? Esse cara tá desde os 19 anos, que ela tinha 19 anos, que ela tava na igreja, esse cara já tava pegando ela, abusando ela, tirou a virgindade dela, acabou com o noivado dela, e ele era o pastor dela, dos jovens dessa igreja, tá? E quando eu conheci ela, com 23 anos, e aí detalhe, antes de conhecer ela foi escorraçada da igreja por causa dele, a família dela também. Olha só a vida que o Thiago Alicerce vivia pelas acusações aqui do marido dela, cara. Desde os 20 anos de idade dela, ele que tirou a virgindade dela. Ele deixa claro isso. Tá? Todo mundo cuspido, todo mundo xingado, porque ele na igreja falou que ela era louca, que ele é o bambambam. E é o que ele acha, que ele é o bambambam desde aquela época até hoje, porque hoje acaba a vida dele de bambambam. E ele fez isso com ela e com a família dele, fez todo mundo passar vergonha, louco. Cara, o cara fazia a mesma coisa do que ele criticava. Abusou, tipo, fez o que fez no final das contas para se safar. Qualquer coisa que ela inventar, vamos construir a ideia de que ela é uma louca desvairada, tipo isso. A menina ficou 6 meses trancada no quarto, não queria nem abrir a janela, tá? E eu acredito nessa história dela, porque ela falou pra mim antes de eu começar a namorar ela. Porque ela chegou pra mim e falou assim, ó, eu quero namorar com você, mas eu vou te contar a história, o que se passa comigo. Se você acreditar, tudo bem. Se você não acreditar, como ninguém acreditou, a gente pode até namorar, mas eu vou te avisar que, ó, vou te contar a verdade. Ela contou a verdade pra mim, tá? E eu fui o único até hoje que acreditei nela, porque todo mundo naquela época, ninguém acreditou nela, porque ele fez todo mundo achar que ela era louca. Então, eu sei que o vídeo que eu fiz, o primeiro vídeo que eu fiz foi com muita raiva, né? Óbvio, não tem como. Mas agora se passou esses 3, 4, 5 dias, eu vejo realmente que ela tem uma dependência emocional. Provavelmente, cara, se ele vir falar alguma coisa e não assumir, eu acredito que ele vai usar esse argumento, que ela é desvairada, louca, enfim. E só que contra os áudios, né, aí que ele conversava com ela numa boa, não vai ter como ele se justificar, se é que ele usava esse argumento de dizer que ela era uma doida desvairada. Porque esse cara é um abusador de cabeça, é um abusador psicológico. E foi o que ele fez desde lá quando ela tinha 19 anos. Hoje eu vejo isso. E ele se aproveita disso. Tirou a virgindade dela, tem tudo a ver, né, cara? Porque esse cara é um abusador de cabeça, é um abusador psicológico. E foi o que ele fez desde lá quando ela tinha 19 anos. Hoje eu vejo isso. E ele se aproveita disso. Todos esses anos. Ela está se tratando no psicólogo, tá? Desde que aconteceu isso, ela já está indo no psicólogo. Meus amigos, sinceramente, cara, essa história do Thiago Alicerce se soma com inúmeras histórias de líderes religiosos que infelizmente viveram uma vida dupla. E o erro dele aqui foi querer manter a vida dupla e entrar nesse nicho de denúncia. Talvez com a esperança de que, né, limparia a sua barra, mas pelo amor de Deus, cara. Um caso mais de anos, né, velho? Pelo amor de Deus. Um verdadeiro falso moralismo todo esse tempo, decepcionando muitas pessoas. É claro que o que ele denunciou, o que ele expôs diante do fato que aconteceu com a vida dele aqui não é desfeita, porque
né? Muitas verdades veio à tona, assim como a verdade da própria vida dele. E o ego, né, subiu. Eu tenho amigos em comuns que relataram, inclusive hoje para mim, que o cara estava embriagado com a altivez, com a soberba, pelo fato de estar, né, em ascensão nas redes sociais com esse nicho denunciando. Cara, é aquela ideia, se deixar ser levado pelo ego, uma hora, meus amigos, o próprio ego derruba. E a pressão que vinha fazendo, né, uma hora cansa, a pressão que vinha fazendo para manter aquela imagem de um cara correto, simplesmente, no final das contas, acaba não aguentando o repuxo e desmoronando tudo, mostrando que de alicerçado não tinha nada. Agora nós precisamos entender uma coisa, partindo para o final do vídeo aqui. O episódio não é só sobre um erro de um homem isolado, mas sim sobre a fragilidade de um contexto, de um sistema corrupto, imoral, que na maioria das vezes valoriza-se mais a imagem do que a própria essência. E é o que nós batemos aqui na tecla nesse canal o tempo todo. Seja você, não se molde a uma bolha simplesmente, né? No caso do Thiago aqui, fica muito claro que ele saiu de uma prisão e montou outra cela para ele. Não se libertou de tudo que precisava e necessitava para poder fazer aquilo que estava no seu coração. No final das contas, deixou de ser hipócrita dentro de uma bolha e montou uma própria bolha com a mesma hipocrisia. E a verdadeira espiritualidade começa exatamente mostrando através da coragem de admitir as suas próprias imperfeições. Admitir as próprias imperfeições é algo, meus amigos, ironicamente falando, através do discurso moralista, é evitado por esses tais. E eu tenho um pé atrás com pessoas que conversam contigo e não olham no olho. A verdade é que, diante de tudo que está acontecendo, a credibilidade do Thiago Alicerce foi por água abaixo, mostrou que o Alicerce não estava firmado, foi colocado em xeque, mostrando um grande abismo entre o discurso moralista e as atitudes pessoais. Lembrando que não é um caso isolado, um problema no casamento, foi lá, caiu, não. O cara já vinha há anos, segundo as informações. Deixe seu comentário embaixo se você concorda comigo. Se você não me segue nas demais redes sociais, estou em todas as outras. Deixe seu comentário aí, que é muito importante para nós. Seu joinha ajuda muito, ajuda a divulgar. E esse é o canal Fala Azar. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.